O surto psicótico é uma condição que pode acontecer em várias doenças, em pessoas com esquizofrenia, transtorno bipolar, Alzheimer e outras demências, nos usuários de álcool e drogas e, pasmem, ele pode acontecer até mesmo na depressão. E quando uma pessoa entra em surto, isso nos pega totalmente de surpresa, nós ficamos perdidos em como agir ou o que falar. Por isso a gente resolveu fazer esse vídeo, para ajudá-los com dicas de como agir diante de uma pessoa em surto psicótico, seja um familiar ou mesmo uma pessoa desconhecida. Então vem com a gente! Pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo jóia? Dr. Saulo, médico neurologista. Acho que é importante, antes de mais nada, explicarmos direitinho o que é um surto psicótico. Um surto psicótico é caracterizado pela perda da noção de realidade e por uma desorganização no pensamento. Sempre que falarmos em surtos, a gente vai pensar em pensamentos desorganizados, confusos, por causa dessa perda do contato com a realidade. A pessoa não consegue distinguir o que é real do que é imaginário e ela passa a confundir os próprios pensamentos internos com o mundo real. E aqui vale ressaltar um ponto muito importante. A pessoa em surto geralmente não tem crítica da realidade, ou seja, é muito comum que a pessoa não se reconheça como estando doente. Ela não entende a situação que está vivendo naquele momento, mesmo que essa seja muito intensa para ela. Isso mesmo, né, Saulo? Quando a pessoa está em surto, ela não deixa de estar consciente, mas ela vê a realidade de uma maneira distorcida e por isso pode se tornar agressivo, agitada, estranha, ficar mais isolada. Então, assim, os principais sintomas do surto psicótico são uma desorganização do pensamento, um comportamento bizarro, não comum, delírios e alucinações. E aí eu também acho que é válida aqui uma explicação sobre esses sintomas. A alucinação envolve qualquer alteração dos nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato, ou seja, alucinação visual, eu vejo algo que ninguém mais vê, vejo vultos, monstros, sangue. Alucinação auditiva, eu ouço coisas que ninguém mais escuta, vozes que me colocam para baixo, que me ameaçam, que me mandam fazer coisas. Alucinações olfativas, eu sinto cheiro que outras pessoas não sentem. Então, cheiro desagradável, geralmente, de coisa podre, estragada. Alucinação gustativa, então eu vou sentir um gosto ruim que as outras pessoas não sentem. Pode ser gosto de sangue, um gosto ácido. E alucinações táteis. Eu sinto como se tivesse, por exemplo, um bichinho andando na minha pele, ou pessoas me tocando, mas eu olho e não tem ninguém, minha pele está normal e não tem ninguém perto de mim. Já os delírios, eles seguem uma linha um pouco diferente de sintomas, né? Os delírios vão envolver nossas crenças. Então tem a ver com alteração de pensamento e são crenças fixas, inquestionáveis, irrefutáveis. Então eu acredito em coisas que são diferentes, que não condizem com a realidade. Por exemplo, eu acredito que meus vizinhos estão tramando algo contra mim, ou que a máfia está atrás de mim, ou que o pessoal da TV está falando aquilo para mim, que eu estou sofrendo um grande perigo e assim por diante. Muito bem. E como lidar diante de uma pessoa em surto psicótico? Primeiro de tudo, é necessário saber que nem os familiares ou profissionais de saúde irão impedir que esses sintomas ocorram. Nós não temos controle sobre eles serão controlados apenas com o uso de medicações específicas. Mas a forma como reagimos aos sintomas pode ajudar a evitar reações que agravem a situação, deixando a pessoa mais agressiva ou mais agitada. Lembrar sempre que, em primeiro lugar, pratique a compaixão e a empatia, deixando os estigmas de lado. As pessoas que sofrem surtos psicóticos precisam ser respeitadas e merecem tratamento adequado. E antes que a gente dê a primeira orientação, não deixe aqui de se inscrever no canal para receber mais vídeos e conteúdos sobre seu cérebro e sua mente. Mas vamos lá as orientações. Primeiro, lembre-se que você não pode discutir com a pessoa em surto. Quando esses sintomas de alucinações ou delírios aparecem, você tentar iniciar uma explicação racional pode gerar conflito, sabe? Tentar fazer com que a pessoa entenda que não faz sentido, o vizinho nem estava aqui quando você falou que ele foi,
Não adianta, gente. Você querer mostrar para ele que assim, você ouviu, mas eu olhei ali, não tinha ninguém. Não vai adiantar tentar mostrar que essas crenças não são reais. E isso pode gerar um grande confronto que vai gerar ainda mais ansiedade e mais frustração. Então essas tentativas de tentar mostrar que tudo é fantasia da cabeça daquela pessoa vão só piorar o quadro. Então, em pacientes com sintomas psicóticos, a gente não vai conseguir convencê-los puramente através do discurso de que o que eles estão imaginando não passa de uma consequência da sua doença. Lembra que eu expliquei que o delírio é inquestionável e irrefutável? Não tem argumento, você não vai conseguir mudar. Então, não vá por esse lado. Segunda dica. Lembre-se que a pessoa pode estar assustada com a própria perda de autocontrole e por isso você vai ajudá-la a se tranquilizar. A pessoa está em surto, você vai usar um tom de voz tranquilo, vai perguntar como é que ele está vendo, o que ele está ouvindo. Compartilhe com ele que se você estivesse vendo ou ouvindo também o que ele tá, você também sentiria medo. Não preciso falar, verdade, mas só, poxa, se eu estivesse na situação eu também me sentiria assim. Seja parceiro dessa pessoa, entendendo que ele está assustado e ele precisa desse amparo, né, para enfrentar essa situação. Terceira dica, mantenha calma. Evite a todo custo, mesmo se a pessoa inflamar, se ela ficar mais nervosa, evite se mostrar nervoso, ansioso, com raiva. Não grite, não seja sarcástico. Fale sempre suavemente, com uma voz tranquila. Quarta dica, observe o ambiente e reduza coisas, estímulos que podem provocar maior distração. Se tá com som alto, desliga, né? Se tá com a TV, já desliga imediatamente. Rádio, tem luz fluorescente que pisca também. Quinta dica, peça para qualquer visitante casual para ir embora. Quanto menos gente, melhor. O pior que acontece é o oposto, né? A pessoa tá em surto, aparece mais gente, brota gente não sei de onde do chão ali. Caso não seja possível, ver que não tem como ali pedir o pessoal ir embora, proponha sair daquele ambiente para aquela pessoa, ainda mais se for muito barulhento, muito cheio, muito conturbado. Sexta dica, evite o contato olho a olho de forma contínua, porque uma pessoa pode falar, por que ele está me encarando? Ele está junto, ele está de conluio, ele está ali. Mas vigie a pessoa para que ela não se machuque ou machuque a terceiros. A gente tem que lembrar, gente, que no episódio de surto, a capacidade de avaliação e do julgamento daquela pessoa está muito comprometida. Sétima dica, evite tocar a pessoa. Ela pode sentir que você quer fazer alguma coisa ou que você vai agredi-la. Oitava dica, se possível, sente-se e peça para aquela pessoa se sentar também. Se a pessoa já estiver em tratamento, cheque se os medicamentos foram tomados corretamente. Se não foram, tente administrá-los no mesmo momento e entre em contato o mais rápido possível com o médico psiquiatra ou neurologista que cuida dessa pessoa. Apesar da estigmatização e de muita gente relacionar pessoas em surto psicóticos a atos agressivos, as pessoas em psicose não são, no geral, violentas. O que pode acontecer é que, por exemplo, durante um episódio de delírio de perseguição muito intenso, a pessoa agir para se defender da ameaça e ser agressivo nesse contexto. Mas isso é uma exceção. Sabemos como é difícil para alguém que cuida ou convive com uma pessoa que apresenta um surto psicótico e por isso queremos dizer que os familiares ou pessoas próximas não precisam concordar com os delírios que a pessoa esteja relatando, mas é preciso reconhecer que ela está, de fato, vivenciando aquilo, ou seja, não é necessário fingir que você está vendo um suposto perseguidor, mas é importante reconhecer a experiência como algo real para aquela pessoa, pois isso ajuda a evitar confrontos agressivos, né? Evita a fala do menosprezo àquele delírio que a pessoa está apresentando. É fundamental que a família da pessoa se informe a respeito do transtorno e acompanhe de perto o tratamento para saber a melhor forma de lidar com esses sintomas. Leve isso para as consultas com o médico dessa pessoa, leve esse tema para a família conversar em conjunto. Se a pessoa ainda não estiver em tratamento, busque imediatamente atendimento psiquiátrico. Tanto que, em muitos casos, os pacientes reconhecem que eles tiveram atitudes inadequadas ou sem sentido depois que eles saíram desse episódio de surto. Então é importante sim estar presente para acolher, para ajudar aquela pessoa, para ela compreender a sua condição. Agora sim, se a agitação daquela pessoa for aumentando, não hesite em pedir ajuda.
Às vezes, a situação é muito grave e representa risco para a vida do portador ou das outras pessoas. Então, a gente tem que ter em mente que, em algumas ocasiões, vai ser necessário sim internar o paciente. E, gente, a internação não é castigo. Quem mandou você ficar em surto, você vai ser internado. Ela é um cuidado numa hora que a vida do paciente ou das demais pessoas que com ele convivem corre risco. A internação em geral é breve e depois de um período de adaptação e tratamento, o paciente vai retornar ali para sua casa, para o seu meio e aí vai ser ajudado a retomar sua vida nesses casos. Mas o mais indicado é acionar imediatamente um serviço profissional, como o SAMU ou mesmo o Corpo de Bombeiros, caso o paciente esteja muito agitado e muito alterado. E você? Já esteve diante de alguém que estava em surto? Como foi? A gente se assusta muitas vezes. Você conseguiu seguir alguma dessas dicas que a gente deu? Ou fez alguma coisa que não deu certo? Coloca aqui, porque você pode estar ajudando outras pessoas que passaram pela mesma situação. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.